Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a parte de hoje. O Cinto de Hipólita, parte 5. Na ilustração temos os aventureiros diante de algum prédio em ruínas. Parece estar fumegando e tem algum incêndio, alguma coisa ali. O que será que aconteceu? Estão todos impressionados. Vamos descobrir o que aconteceu? Parte 5, tudo vai bem. No dia seguinte, chegaram as naus de Teseu e dos outros heróis. Desembarcaram e foram para o navio de Hércules combinar o plano de assalto às Amazonas. A notícia do bom acolhimento da mensagem causou-lhes agradável impressão. Ótimo se não houver luta, disse Telamon. Quanto sejam guerreiras terríveis, a mim me repugna ter de lutar contra mulheres. Ficarei satisfeitíssimo se chegarmos a um acordo com Hipólita. Estavam ainda no navio de Hércules a discutir o assunto quando Emília gritou. Lá vem vindo um bando de guerreiras. E era verdade. Hipólita aproximava-se da praia seguida de enorme séquito de amazonas. Que estranho vai acontecer? O encontro da grande rainha com os heróis foi dos mais auspiciosos. Trataram-se como amigos velhos e não tardou que a beleza de Teseu amolecesse o coração de Hipólita. Ficou tão amável que, com surpresa de todos, propôs entregar-lhe os Óstar. Hércules, radiante, viu que tudo ia acabar em festa. E assim seria se não fosse a intervenção de Juno. Sim, de Juno, porque a vingativa deusa que lá do Olimpo acompanhava o desenvolvimento da aventura avermelhou de cólera ao perceber a amável disposição da rainha das Amazonas. O que fez? Desce imediatamente à terra, disfarça-se em Amazona e, com um ar muito aflito, entra a promover o levante das guerreiras que de longe assistiam à conferência de Hipólita com os heróis. Eles vão raptar a nossa rainha, se não defendermos, Hipólita estará perdida. E tais coisas disse que acabou virando a cabeça de todas. Ataquemo-los já. Não temos um minuto a perder. Salvemos a nossa amada rainha. E o que houve então foi essa coisa que abalou a terra. Como que movidas por mola única, as Amazonas lançaram-se ao mais terrível dos ataques contra os heróis. Viam cegas de ódio no galope furioso de seus cavalos brancos, as lanças em riste, os olhos a despedirem fagulhas. Hipólita quis intervir, mas não pôde. O tropel do ataque abafava-lhe a voz. Colhidos de surpresa, os heróis mal tiveram tempo de tomar suas armas. E foi a luta que os poetas gregos contam. Luta de gigantes. Golpes de clava, tremendos lançaços, avanços e recuos. Teseu defendia-se como um leão encurralado. Os golpes de Telamon reboavam. Solon derrubou duas com uma só clavada. Tão terrível foi o pega que o carro de Apolo, já descambar no horizonte, como que entreparou assustado. Os pica-paus haviam corrido para bordo. Só Melampo ficara em terra. O bobinho julgou que aquilo fosse como as lutas dos moleques lá de Micenas. Lutas de brincadeira, sem outras consequências, além de arranhões, galos na testa, manchas roxas pelo corpo. Mas foi cruelmente pisado pela pata dos animais. Em certo momento, Hércules tomou uma resolução decisiva. Ficar ali naquela luta era acabar perdendo a batalha. Por maior que fosse a potência do seu grupo, como vencer o número? Eles eram um punhado. As Amazonas uma legião. Mas lutas entre o valor e o número, quem sempre acaba vencendo é o número. O jeito era irem combatendo e recuando na direção dos navios. E de repente agarrar Hipólita e levá-la para bordo como refém. Lá no navio de Hércules, os pica-paus, em companhia de Minervino, estavam vendo como tudo deu uma frisa de teatro. Era! Exclamava o mensageiro. Bem que Palas me advertiu. Vendo que tudo ia acabar em acordo a rancorosidade divina veio em pessoa a arengar e amotinar as Amazonas.
Emília ia dizendo, que bisca, mas engoliu seco e deu um tapa na boca. Pedrinho estranhou a ausência de Melampo. Lá está ele, gritou o Visconde, caído no chão, talvez morto. Vi quando foi meter-se na refrega. O combate continuava cada vez mais furioso, mas os heróis já estavam recuando. Defendiam-se como leões e recuavam na direção dos navios. Súbito, Hércules, que durante toda a luta não se afastara de Hipólita, agarrou-a pela cintura e voou para o navio. Seus companheiros também abandonaram a luta e se sumiram nas naus. O desapontamento das Amazonas foi imenso. Não tinham contado com aquele golpe estratégico. Em campo raso eram poderosíssimas, mas que poderiam fazer contra os heróis refugiados a bordo? Hércules burlou da morada. Detende-vos, valorosas guerreiras. Tenho comigo um precioso refém, Hipólita, e de bom grado a libertarei se depuserem as armas. As Amazonas entreolharam-se como que indecisas. Que fazer? Uma delas, a mais feroz de todas, justamente a que as havia amontinado, gritou que não deporiam nas armas, que lutariam até o fim, que abordariam nas naus. Era quem fala, observou Minervino. Conheço-lhe o tom da voz. E Emília correu a cochichar para Hércules, que a que estava estimulando as outras era a bisca. Era a boa deusa Hera. O herói compreendeu tudo e falou de novo para as guerreiras. Sei quem vos amotinou no momento em que tudo obtínhamos de Hipólita pacificamente. Mas sei também que de nada valerá essa intervenção. A grande Palas me protege e permitiu-me capturar a vossa grande rainha. Se não depuserdes as armas, levantarei âncora e partirei com Hipólita prisioneira. Se de fato amais a vossa rainha, deixai de atender à voz do despeito e atentai unicamente no que vos digo. As Amazonas entreolharam-se de novo e compreenderam a situação. Ou baixavam as armas ou perdiam a sua rainha, e de nada valeriam os gritos histéricos da falsa Amazona que as havia mutinado. Baixaram as lanças em sinal de trégua. Hércules então disse a Hipólita, grande rainha, fomos ambos prejudicados pela vingativa deusa que me persegue. O acordo feliz que estávamos a ajustar desfechou na desastrosa luta em que tantas guerreiras perderam a vida. E vi-me na contingência de aprisionar nesta nau a quem eu só queria render homenagens. Mas restituei-vos incontinente a liberdade, se, cumprindo o acordo feito, me entregares o vosso Zóster. Hipólita não fez objeção nenhuma. Desatou da cintura o Zóster e entregou-o a Hércules. Ei-lo, levai a princesa que tanto ambiciona. A rainha sou por força do sangue e do devotamento de minhas súditas, não por força de um objeto material. Hércules tomou o cinto e beijou-lhe a mão, dizendo, o mais humilde súdito da grande Hipólita, a rainha das invencíveis Amazonas. Emília sorriu e olhou para Pedrinho. E não é que ele sabe falar? Lida com as damas que nem Dom Quixote. Estava fim da missão que Euristeu incumbira a Hércules. A meta ia usar na cintura os Zóster de Hipólita, mas nem por isso adquiriria a imponente beleza da rainha das Amazonas, nem sua esplêndida majestade. Uma coisa é nascer-se rainha, outra, vestir-se de rainha. Hipólita nascera rainha e era-o até a ponta das unhas. Com grande majestade respondera a Hércules e com a maior dignidade deixou o navio para ir juntar-se ao bando de suas guerreiras. Teseu lá de seu barco tudo via. A beleza de Hipólita o tinha impressionado tão tremendamente que na hora da partida dos outros heróis declarou a sua intenção de ficar. Ficar? Exclamou Peleu com espanto. Sim, Hércules aprisionou Hipólita e Hipólita aprisionou o meu coração. Já não poderei viver sem ela. Horas depois, os navios levantaram ferro, todos menos de Teseu. O herói da Ática ficou e casou-se com Hipólita. De volta para Micenas, depois de mais uma desagradável travessia do mar, Hércules teve uma aventura de todo inesperada. Ao passar por certa aldeia, foi detido por um mensageiro de Litieres, filho de Midas, rei da Frígia. Esse homem possuía ali uma suntuosa propriedade onde passava uma verdadeira vida de filho de rei, a regalar-se com banquetes e vinhos dos mais preciosos, e divertia-se de um modo muito extravagante.
obrigando os que passavam pela estrada a servirem-no por um dia nas tarefas da lavoura. Ceifar trigo, colher uvas ou azeitonas, e à tarde cortava-lhes a cabeça e jogava os corpos no rio Meandro. Meio doido. Não é coisa extravagante, é coisa meio doida. Para não dizer pior. Letieres ordena-te que vás limpar o seu chiqueiro de porcos, disse o mensageiro. Hércules riu-se. E quem é Letierces? Perguntou. É filho do rei Midas. Mora aqui nessa grande propriedade e executa todos os trabalhos com um dia apenas de tarefa imposto aos passantes. E se o passante recusa-se? Ele corta-lhe a cabeça e joga no meandro. E se o passante submete-se e dá o dia de serviço reclamado? Ele corta-lhe a cabeça e joga no meandro. Hércules respondeu. Leve-me à presença de Letierces. Desejo ter com ele um pequeno entendimento. O homem obedeceu. Levou-o à presença do filho de Midas. Com que então, disse o herói com a maior calma, essa propriedade é lavrada a custo do trabalho da vida dos passantes? Letierces, que estava à mesa se banqueteando, deu uma grande gargalhada violenta. Claro, homem. Vou assim executando os trabalhos agrícolas e ao mesmo tempo engordando os peixinhos do rio. Não acha inteligente o meu processo? Hércules engasgou de cólera e, agarrando o malvado, cortou-lhe a cabeça com a própria faca que o filho do rei se servia. E foi jogá-lo no meandro, dizendo, os peixinhos devem estar ansiosos por essa sobremesa. Pedrinho assombrou-se com a facilidade com que na Grécia os heróis mandavam gente para outro mundo. Roubar, matar, tudo coisas naturalíssimas. Hércules matou aquele filho de rei e já prosseguiu na viagem como se não houvesse havido coisa nenhuma. E nada de polícia, inquérito, processo, júri, promotor, juiz, sentença, cadeia, tudo muito rápido e expedito. O Visconde observou que nos tempos modernos havia justiça organizada, mas ali a justiça era com os heróis. Ele andava à calça dos maus, como lá no mundo moderno faz a polícia, e pegam-nos e liquidam-nos com a maior simplicidade. Que era Hércules, afinal de contas, se não a justiça em pessoa? Às vezes errava e matava inocentes, mas que justiça neste mundo não era? E aí, concorda com a atitude de Hércules ou discorda? Coloque nos comentários aqui embaixo se concorda ou discorda. Estou curioso para ver a resposta de vocês. Depois da luta das Amazonas, Pedrinho descera à praia em busca de Melampo e havia encontrado o menino desacordado e muito cheio de machucaduras. Com a ajuda de Minervino, conduziram-o para bordo, onde o deixou entregue aos cuidados do Visconde. O Sabuguinho estava se revelando um excelente médico e vendia de chás e pomadas como qualquer curandeiro. E assim foi que, antes de fim da viagem marítima, já estava Melampo completamente novo, como se tivesse saído do caldeirão de Medeia. E como ia o asno de ouro, cada vez mais cheio de suspiros pelo termo daquelas aventuras. Volta e meia encontrava rosas pelo caminho. Uma só que ele comesse estaria restituída à forma humana. Tinha, entretanto, de respeitar a palavra e permanecer peludo até o fim das façanhas do herói. Isis, em sonho, lhe falara das rosas de seu sacerdote, mas o Visconde era de opinião que isso não passava de bobagem. Não há diferença nenhuma entre uma rosa na roseira e essa mesma rosa nas mãos do sacerdote. Mas não foi assim. Certa vez em que o asno de ouro, enfurecido com as esporadas de Melampo, pregou um coice na palavra de honra e comeu a primeira rosa encontrada, ficou desapontadíssimo. Continuou o mesmo asno de sempre, só que com uma rosa no papo. Tinha, pois, de aguardar pacificamente as rosas do sacerdote de Isis. E afinal chegaram a Mecenas. Chegaram e tiveram uma grande decepção. O acampamento estava destruído. Do templo de Havia, tão bonitinho, só haviam destroços. As estacas com as esculturas das façanhas de Hércules jaziam caídas no chão sem escultura nenhuma. Juro que os mileques de Mecena vieram até cá em procura dos outros e nos escangalharam o acampamento, disse Pedrinho. Só uma coisa que não muda no mundo. Os moleques. Que diferença entre os nossos lá do século XX e esses aqui do século... Que século é esse em que estamos, Visconde? Não, certeza não tenho, mas calculo que é o 12 ou 13 a.C.
Pedrinho ficou de olho parado. Depois disse, como que falando consigo: parece incrível que estejamos a 32 ou 33 séculos do nosso. Isto é, a 3.200 ou 3.300 anos de distância do nosso tempo. Emílio suspirou. Uma coisa me aborrece, Pedrinho, é que depois da nossa volta ninguém vai acreditar numa isca do que contarmos. Dizem logo, com aquelas caras muito bobas. É imaginação, é fantasia de criança. E, no entanto, nós estamos realmente no fundo das idades, como diz o Visconde. Com meus olhos estou vendo o nosso Lelé com a sua clava e a sua pele de leão. Estou vendo Melampo com a sua cara suja. Estou vendo suspiros lá nas tripas deste asno de ouro. Estou vendo Miner. Que é de Minervino? E Emílio correu os olhos em redor. Não havia por ali Minervino nenhum. Com certeza voltara ao Olimpo a fim de combinar novas coisas com Palas, surgiu Pedrinho. Para mim, ele foi, mas é ver a cara de Juno, disse a ex-boneca, a Bisque. A grande deusa deve estar com o nariz bem comprido. Chegou até a descer a terra e disfarçar-se em Amazona. E que Amazona? E que ganhou? 0. Coitada. Aquela coitada de Emília era uma desajeitadíssima e irônica adulação a Juno. Hércules levantou-se para ir a Micenas dar conta ao rei do novo trabalho realizado. Emília gritou: não vá ainda, Lelé. Deixe-me brincar um pouquinho com os hóspedes de Hipólita. Não havia capricho no Dojabrete a que o herói resistisse. E lá se foi ele, e lá lhe deu o cinto para brincar. Emília ajeitou na cinta e, pegando numa vara, berrou: companheiras, vim de rodear a vossa rainha ameaçada de rapto por esse bando de heróis. Ataquemo-los e destruamo-nos. Eles querem roubar este presente que meu pai Ares me deu. E avançou para Hércules com a varinha em riste como se fosse lança. Hércules ria-se. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? O desafio agora é chegar a 300 inscritos. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história aí. Melhor possível.